Aí, a minha especialidade, né, que eu devo assumir que eu sei operar isso aqui, né, é que bater o olho no gráfico eu defino se existe tendência ou existe consolidação. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá? Então, eu estou vendo o dia abrir, está começando o dia, e o que acontece? Eu estou vendo que existe uma consolidação. É consolidação de quem contra quem? Né? Porque eu tenho que definir isso. Se existe alinhamento entre os pequenos com os médios. Acho que eu não estou conseguindo ver a sua tela. Ah, tá, peraí. Eu esqueci de compartilhar, pera um pouquinho. Agora vai. Vê aí se apareceu. Apareceu, apareceu. Bom, beleza. Aí, o que eu tava falando é assim: se eu sou especialista, então quando eu bato o olho, eu vejo se tem tendência ou consolidação. Uma vez que eu vejo que não é tendência, porque o 305 não está abaixo do 144, ele está no meio, aí eu vou definir o seguinte: consolidação, beleza. Consolidou. Quem que está consolidado? É avaliando a posição dos fractais, 17 acima de 34, 34 acima de 72, 72 acima de 144, é uma consolidação dos pequenos e médios contra os grandes, porque o grande é o 305 e está no meio do caminho. Tá? E uma coisa importante é, uma vez que eu sei que o 305 está no meio do caminho, eu tenho que identificar também que ele, qual a posição dele em relação ao gráfico, como que ele está no gráfico, tá? Ele está na horizontal, tá? Então, como ele está na horizontal, eu já sei que ele não está participando dessa consolidação, tá? Então, quem é o outro fractal maior que ele? Aí eu vou procurar onde é que está o 610. Eu tenho que achatar o gráfico aqui, ó, e puxar ele para baixo. Aí eu vejo que o 610 está aqui em cima. E qual é a posição do 610 em relação ao gráfico? Ele tá meio inclinado para baixo, né? Ele está inclinado para baixo. Exatamente. Então é assim, é consolidação dos médios contra os grandes, tá? Então se está inclinado para baixo, a probabilidade é que eles inclinem novamente para baixo, os pequenos e os médios. Tá? Essa é a probabilidade. Então começou o dia, eu vejo assim, pô, tu tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Eu vou definir o que eu vou fazer baseado no comportamento do preço, tá? Mas sabendo que está em consolidação, tá? Aí eu vejo o preço fazer isso, ó. Tá? Então ele cai um pouquinho e chega num ponto e ele para de cair. Aí ele faz um candle que ele é bem estreitinho, que ele tem um nome, mas o nome não é importante. O importante é o entendimento do que ele significa. Você olha e fala assim, cara, isso é uma indefinição. Então o preço chegou num ponto em que houve uma indefinição, ele parou de cair. Tá? Então esse candle que parece uma cruzinha, né, o nome dele é Doji. Mas isso não é importante. O importante é saber, pô, esse candle é um candle de indefinição. Será que eles querem parar de cair e começar a subir? Então vou voltar o gráfico para a posição normal. Eu já sei que está alinhado para baixo o 610, que o 305 não está participando, tá? E agora eu vou trabalhar o seguinte: eu vou comprar ou vou vender? No início do dia estava venda, né? Aí eu penso assim, bom, para eu comprar, ele teria que passar acima dos fractais pequenos, porque os médios já estão alinhados, tá vendo? Aliás, tem um fractal a mais aqui, espera um pouquinho. Deixa eu tirar esse cara aqui, porque ele é o 9, né? Ele é só para ver o pivô. Ó, 17, 34, 72,
144. Então, se o preço começar a alinhar por cima dos fractais pequenos, como os fractais médios já estão alinhados, eu vou começar a pensar em compra. Por enquanto, é só venda. E se ele subir abaixo desses fractais aqui e começar a descer, é porque é para vender. Tá? Tá, só uma coisinha para eu entender. Do jeito que o gráfico tá aí agora, o 34 ele entrou como resistência, certo? Isso, exatamente. Mas só que assim, a gente nunca deve confiar nos fractais pequenos. 17 e 34 são ruído. Beleza. Tá? A única coisa que eu tenho que observar, isso que você falou é uma coisa importante, porque você viu que apareceu resistência 34. Tá? Só que tem um problema quando abre. Né? Você sempre tem que avaliar o que fez os fractais se deslocarem. Aí eu posso pensar no seguinte: se eu sei que o preço fechou aqui em cima e ele abriu aqui embaixo, toda essa região de negociação do leilão é como se fosse um candle de cor vermelha. Tá? Toda essa região é como se fosse um candle de cor vermelha. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que interpretar. Por que acontece isso? Porque, eventualmente, nenhum ativo é obrigado a abrir no preço em que ele fechou. Então, acontece essa distância do deslocamento de preço entre o leilão de abertura e o preço do fechamento anterior, do dia seguinte, do dia anterior. Tá? Então, toda essa região que está acima do ponto atual da abertura, que é essa linha tracejada lilás aí, é região de preço vendedora. Tá? É como se tivesse um candle aí desse tamanho, né? Na verdade, se eu for olhar isso aqui como um candle, ele tem que ser um pouquinho menor, né? Ó. Tudo isso aqui é vendedor. Tá? Então, eu estou vendo que a resistência 34 foi deslocada nessa condição porque teve esse leilão de abertura gigante aí, né? Então, não é uma quantidade de preços insignificante. Às vezes, o preço de fechamento, na hora que abre o dia seguinte, acontece no mesmo ponto. Aí não existe esse buraco. Mas quando acontecer um buraco, eu tenho que interpretar qual é o buraco. É para vender, tá? Então, nessa condição aí, aconteceu o primeiro movimento, que a gente chama, né, inicial aqui da abertura, e ele foi para baixo, ele seguiu o comportamento de preço para baixo. Tá? Agora, como ele parou de cair, eu fico pensando, pô, será que ele vai ficar parado aí? O que ele vai fazer? Aí eu vejo que aparece um candle de alta. Tá? E eu já sei que esses fractais estão alinhados para cima. Né? 7,2 acima do 144 é alinhamento para cima. E a tendência é de baixa. Por quê? Porque os fractais maiores estão acima dos fractais pequenos e médios. Tá? Então, eu vou olhar e vou interpretar o comportamento do preço baseado no que ele está fazendo. Tá? Outro candle de alta, um candle de indefinição. Aí eu tenho que interpretar o seguinte, pô, o candle de indefinição aconteceu exatamente na hora em que ele encostou na abertura. Tá? Aquele ponto de abertura ali. Né? Deixa eu pegar o valor exato aqui da abertura. 117,280. Tá? O preço não chegou ali? A negociação chegou até ali. Ó, 117,280. E aí eu vou até dar um nome para esse cara aqui para ficar visível ali, tá? Abertura. Tá legal? Então, olha só, o preço encosta na abertura por baixo, a tendência é de baixa e dá um candle de indefinição.
Tá conseguindo interpretar isso? Uhum. Ele bateu ali na abertura E já, voltou. já perdeu a força de subir, né? E voltou, exatamente. Então, quando eu ponho o mouse aqui em cima, eu vejo que tentaram levantar, né? Tentaram subir, mas os vendedores apareceram, porque aí depois vem os candles vermelhos, tá? Então eu penso assim, será que esses caras realmente querem fazer o preço subir? Porque se eles quiserem fazer o preço subir, eles vão ter que vencer esses vendedores todos que apareceram aqui na abertura e vão ter que vencer todos esses vendedores que apareceram no leilão. Entendeu? Entendi. Então eu faço assim, ó, cara, isso aqui tá muito vendedor, né? Vamos ver o que eles querem fazer? Eu pego esse... Outra coisa também importante, né? Esse horário, ele não é o horário da abertura da bolsa, é o horário do mercado futuro, tá? Eu tô colocando aqui porque é o cara que se movimenta mais durante a negociação, tá bom? Aí eu peço assim, eu pego aqui, ó, a posição do retângulo. Isso é uma estratégia que você pode usar se você quiser, tá? Vou colocar o valor da abertura de 280, tá? E o horário até às 10 horas da manhã, que é o horário que abre a bolsa de negociação das ações das empresas, que são os principais ativos negociados, tá? Aí você pensa assim, caraca, será que esses caras vão conseguir vencer todos esses vendedores? Meio improvável, né? A interpretação que fica é que é difícil, né? Mais provável que desse. Exatamente, é difícil. Só que eu tenho que respeitar uma coisa. O preço é soberano, a gente nunca pode esquecer isso. Então ele pode fazer o que ele bem entender, tá? Aí, vamos lá. A gente anda com o candle para frente. Então o vendedor continuou atuando, o preço continuou caindo. Aí deu uma indefinição de novo. Toda vez que eu vejo um candle que ele tem mais pavio do que corpo, que é a parte cheia, é porque é candle de indefinição. Tá? Então aqui é indefinição. Aqui é uma indefinição, mas é uma coisa importante, que assim, os vendedores venceram. Tá? Os vendedores venceram, porque estava subindo. E os caras fizeram cair. Tá? Beleza. Aí apareceu uma indefinição. Quem venceu? Comprador ou vendedor? Aí é quase mais equilibrado, né? Está equilibrado. Mas olha só o tamanho dos candles que formaram esses 4 minutos. Está vendo que são 4 candles? Cada candle tem 1 minuto, né? Que ele está mostrando aí para mim. Entendeu? Ó, O verde é maior, né? exatamente. Então, nessa condição, aqui nesse ponto, os compradores venceram. Tá? Isso é uma coisa mais sofisticada que você vai aprendendo ao longo do tempo, que a gente chama de ação do preço, ou price action em inglês, né? Que eu consigo olhar o candle e ver quem foi que venceu a batalha entre vendedor e comprador, tá? Aí eu penso assim, caramba, tá difícil, porque se você imaginar que hoje, né, tá dando uma briga aí, a gente pode imaginar que a briga tá aqui, ó, nessa faixa de preço aqui, ó, tá? Entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, tá? Então, os compradores estão aparecendo, né? Os compradores estão aparecendo, tá bom? Aí eu tenho que ver assim, pô, é sempre uma batalha, opa, indefinição de novo, vendedor, tá? Então ultrapassaram aquele limite, vendedor venceu mais uma vez, vendedor, 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 tá? Então assim, a parte da manhã toda da abertura, quer dizer, a gente chama de pré-abertura, né? Tudo isso aqui é vendedor vencendo, tá? Então esse contrato aqui, negociado na bolsa, é o que a gente chama de
futuro do índice. Tá? Por isso que é o INFUT, né? O futuro do índice. Na verdade, o gráfico é INDFUT, mas a gente chama o IN porque é o mini contrato, né? É um tipo de negociação em que eu uso menos dinheiro para negociar. Não é pouco dinheiro, é muito, tá? Quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para você. Se eu pegar uma boleta de compra e colocar um INFUT aqui, ó, tá vendo? Que ele está com um INFUT. Está negociando agora, tá? Deixa eu mudar isso aqui, porque se eu apertar o botão já viu, né? Simulador. Tá vendo o valor desse cara? Um contrato. R$ 23.688. Tá? Não é pouca coisa não. Então não é pouca coisa. Só que o que acontece? A bolsa sabe que as pessoas estão trabalhando com esse contrato. Tá? Tem um detalhe importante nisso aí. E a bolsa também sabe que a corretora controla a operação do seu cliente. Tá? Então nós estamos aqui na corretora XP. Tá? Essa plataforma de negociação é a plataforma Profit Chart da XP. E aí ele fala assim, pô, esses caras estão operando pela XP. A XP ensinou esses caras a operarem, né? Eles sabem como que negocia aqui, sabem qual é o valor do contrato, tá? Então eu penso assim, cara, se eu pegar uma ação de uma empresa, por exemplo, colocar aqui Petrobras, tá? E aí tem o lote padrão da Petrobras, tá? Olha a diferença que dá de você negociar uma ação de uma empresa num determinado valor com o lote padrão de 100. Qual é o valor que você está negociando? 2.649. Tá? É 100 vezes menor o financeiro. Deu para entender? Uhum. Então isso é significativo. Tá? Eu estou mostrando o índice futuro porque ele se movimenta muito. Aí a gente consegue ver o comportamento do preço e os fractais, que é o mais importante da gente conseguir estudar agora, tá? Então, na hora que você for fazer a negociação, você tem que medir esses valores. Lembra que a gente falava de cálculo de tamanho de posição, né? Sim, sim. Tá, mas então, o que acontece no tal do índice, mini índice futuro, né? Que ele representa o índice Bovespa, mas no futuro, tá? Acontece o seguinte, isso é o que a gente chama de um contrato derivativo. Ele não é o índice, mas ele é um contrato futuro do índice. Então ele é um derivativo, ele não é o ativo principal. Tá? Então quando eu estou falando de derivativo, a Bolsa criou esse instrumento de negociação para que as pessoas pudessem operar uma forma de proteção da sua carteira de ações. Então, esse cara serve como uma proteção da carteira de ações. O que significa isso? Se eu tenho uma carteira de ações, eu estou comprado em ações, num determinado capital. Tá? E se eu vejo que o mercado vai cair, né, uma forma de proteger o meu patrimônio, minha carteira de ações, é não deixar ela se desvalorizar sozinha. Então, o que eu faço? Se eu sei que esse cara no comportamento de preço atual está caindo, então eu vendo ele. Porque se eu vender e depois recomprar, eu vou ganhar um valor para dentro da minha conta. E isso vai proteger o meu patrimônio, que está posicionado em ações. Eu não vou vender as minhas ações. Entendeu? Eu vendo um derivativo para proteger a minha carteira. Isso é um instrumento de negociação, tá? A gente não negocia no INFUT, tá? A gente negocia no contrato vigente. Nesse caso, a gente está negociando... Deixa eu ver qual cara que está aqui, que eu nem lembro mais. Acho que é o INV, deixa eu ver. É ele mesmo. É o INV. Está sendo negociado agora, porque ele tem uma data de validade, tá? Ele tem uma data de vencimento, então esse contrato dura um determinado período de tempo. Por causa do ser derivativo? É, porque ele é um derivativo, exatamente. Só que a gente olha o preço geral dele, né, negociado a longo prazo, a gente coloca o INFUT para poder enxergar a posição dele toda.
118,260. Deixa eu ver se é isso aqui. O INV 21. 118,246. É esse cara mesmo que está negociando, tá? O INV 21. Tá legal? Beleza. Então, o que acontece? Se eu vendo esse cara, enquanto ele está caindo, eu estou ganhando. Aí eu recompro, coloco todos esses pontos como um valor financeiro para dentro da minha carteira. Aí eu protejo a minha posição de ações, tá? Por isso que ele existe. Eu só estou colocando ele aqui porque ele anda muito rápido e a gente consegue ver as negociações dele de forma bem tranquila. Mas a gente pode colocar uma ação da Vale, a gente pode colocar a Petrobras, tá? Não tem problema nenhum. É o mesmo comportamento que eu vou ler em qualquer ativo, ele vai funcionar do mesmo jeito para essa análise que a gente faz dos fractais, tá? Então, agora eu vou andar para frente, nós vamos chegar no horário da abertura, tá? Pum, abriu. Abriu, o comprador apareceu, tá? Será que é para subir? Comprador de novo, comprador de novo. Aí vai acontecer uma coisa interessante, porque assim, aqui nessa parte da frente, já com os compradores aparecendo, já é negociado os ativos principais, que são as ações das empresas. Tá? Então aqui já é um outro mercado funcionando. Por enquanto, aqui, desse período de tempo até aqui, que é 1 hora durante a abertura, né? 1 hora antes da abertura oficial, tá vendo aqui, ó, 1 hora plotado aí? É um mercado futuro, tá? Agora, daqui para frente, ó, é o mercado real. E as ações das empresas estão sendo negociadas aqui, tá? Então, quando abriu o mercado, apareceu o comprador, tá? Aí eu fico avaliando assim, pô, eu já sei que esses caras estão consolidados, eles podem ficar indo e voltando, tá? Mas se eu começar a ver que vai ter um alinhamento dos fractais, eu começo a pensar numa probabilidade de operar isso aqui, tá? Para que lado? Durante a manhã foi para baixo. Agora, com o mercado principal funcionando, putz, na hora que subiu em cima do fractal 17, os compradores apareceram, os vendedores apareceram, tá? Então estava subindo, chegou no fractal 17, os vendedores apareceram, tá? E não é uma quantidade pouca de vendedor não, porque olha só, não estava subindo bastante? Aí eles, num candle só, deram uma pancadona, né? Porque eliminaram 3 últimos candles de alta, tá vendo isso aqui, ó? 3 últimos candles de alta foram eliminados. Então assim, opa, o 17 funcionou como uma resistência, tá? Vamos ficar atento aí. Comprador de novo, vendedor de novo, vendedor venceu, né? É indefinição, mas vendedor venceu. Por quê? Porque estava subindo e eles desceram, fizeram descer de novo. Olha só, essa quantidade de compradores que foram eliminados aqui na parte de cima do candle, que a gente chama de pavio. Então, quando eu enxergar um pavio em cima do candle, é porque os vendedores venceram. Quando eu enxergar um pavio embaixo do candle, um pavio grande assim, né? É porque os compradores venceram. Isso é a análise de price action, tá? Agora, vamos ver o que acontece na sequência. Aí tem uma coisa importante aqui, tá? Isso sempre tem que frisar isso porque é uma coisa muito significativa. Eu vou colocar uma linha vertical aqui, ó. Opa, tem que ser um pouquinho maior, né? E vou colocar ela às 10h30 da manhã, tá? Isso é uma característica do mercado brasileiro, tá bom? 10h30 e 10h30. O que acontece às 10h30? Acontece a abertura do mercado americano, tá? Então, por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque a Bolsa Americana,
quando ela abre, ela negocia também ações brasileiras lá na Bolsa de Nova York, tá? E dependendo do que esses caras querem fazer lá em Nova York, eles podem afetar a nossa bolsa aqui, tá? Por que acontece isso? Porque a quantidade de estrangeiros negociando na bolsa brasileira é a metade do volume financeiro da nossa bolsa, tá? Então isso é muito significativo. Não dá para ignorar isso, tá bom? Deixa eu aumentar essa espessura dessa linha aqui. Característica do mercado brasileiro é assim: nós somos afetados pelo comportamento de preço do mercado americano. Essa que é a realidade, tá? Então, é uma coisa assim, convém, né? Vamos dizer, convém você esperar a abertura do mercado americano para ver o que os caras vão fazer com as ações brasileiras, tá? E quando a gente fala de ações brasileiras, nós estamos falando das ações mais importantes, tá bom? Nós estamos falando do Itaú, da Petrobras, da Companhia Vale do Rio Doce, tá? Dessas empresas, sim. A BR Foods, a Ambev, que é a fabricante das cervejas, né? A maior empresa de fabricantes de cervejas do mundo, tá? Então, assim, é significativo o que acontece quando eles abrem, tá? Então, vamos ver o que aconteceu. Subiram. Fizeram o preço subir, tá? Aí o preço já está acima do fractal 17 e testando o fractal 34, tá? Então, assim, o que eu tenho aqui agora, nesse exato momento? Um suporte do fractal 17 para o preço. Porque antes ele estava como resistência, os vendedores venceram. Mas no finalzinho do leilão, da abertura, né? No finalzinho da abertura, tá? Antes do mercado americano entrar. Então, os vendedores estavam vencendo durante o período da manhã, né? Criou uma indefinição aqui na abertura, entre 10 e 10 e meia, mas aí entrou o mercado americano e os caras botaram para cima, tá? Olha só isso aqui, ó. É muito comprador aqui. Tá vendo os candles aí? Então, putz, apareceu o vendedor de novo. Caraca, aí criou uma indefinição, porque se eu tenho um candle comprador grande e depois aparece um candle vendedor grande, apareceu uma indefinição, tá? Concorda? Porque um fica tentando. Tudo que subiu e voltou de novo, né? Um fica tentando eliminar o outro, tá? Aí eu penso assim, caraca, então a resistência 34 funcionou, tá? E outra coisa, tá abaixo da abertura. Então assim, cara, se abriu e foi para baixo, será que esses caras vão querer levar tudo lá para baixo de novo? Ou o mercado americano vai sustentar a definição de alta e vai levar o preço lá para cima? Eu nunca vou saber, tá? Então eu sei que existe o alinhamento dos fractais para baixo. E aconteceu uma coisa que, assim, destruiu o posicionamento dos fractais, que foi o gap da abertura, o gap vendedor, tá? Assim, caraca, destruiu o alinhamento, agora eu tenho que esperar o alinhamento acontecer de novo, né? Pelo jeito aí, será que o 17 vai segurar e vai levar lá para cima? Vamos ver o que acontece. Opa! Os compradores eliminaram os vendedores anteriores. Então, se juntou dois compradores grandes contra um vendedor do mesmo tamanho, quem venceu? Os vendedores, né? Não, os compradores. Os compradores venceram. Então, provavelmente, se você colocar uma ordem de compra aqui, ó, acima do preço de abertura, você vai entrar comprado contra os fractais médios, tá? E contra os fractais grandes. Então, assim, você está com uma desvantagem. Você está operando no meio de uma consolidação quando os fractais grandes estão alinhados para baixo, tá? Mas eu estou vendo que os compradores estão entrando. E se os compradores realmente forem levar isso lá para cima, eles vão levar o preço lá para cima, vão ultrapassar o fractal 305. Então, a probabilidade disso é baixa, tá? Então, eu deveria pensar assim, pô, se eu for executar uma ordem de compra aqui, porque o mercado americano entrou e eles estão mostrando força compradora,
eu tenho que colocar um stop bem curto. Então, meu stop vai ficar no máximo abaixo do fractal 17 para tentar ver se vai levar lá para cima. Tá? Não posso arriscar, porque se ele passar direto e for lá para baixo, eu não posso estar comprado. Eu tenho que zerar minha operação. Tá? Então, vamos ver. Opa, força compradora de novo. Juntando esses 4 candles, já está completamente eliminado aquele candle vendedor do teste do fractal 34. Já foi completamente eliminado. Tá? Putz, vendedor apareceu, mas comprador defendeu. Olha o pavio na parte de baixo. Ó. Tá vendo? E a minha ordem não executou. Eu não estou entrando aqui. Eu falei, cara, está muito em definição. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou entrar aí porque pode acontecer de não alinhar esses fractais. Então eu vou entrar só acima do 144. E se executar... Por enquanto ele está batendo na abertura ainda, né? Está batendo na abertura, exatamente. Só que aqui aconteceu uma coisa importante. Ó, comprador apareceu, vendedor apareceu, mas aí comprador foi e eliminou o vendedor. Acabou aquele vendedor ali. Aí apareceu o comprador de novo, mas num candle pequeno. Isso é indefinição. Tá vendo os 4 candles de indefinição aí, ó? Tá vendo? São quatro candles de indefinição, tá? Aí eu penso assim, pô, então eu vou colocar minha ordem em cima do fractal 144, porque se ele passar desse fractal, o fractal fala o que com o preço? Para ir para 610. Vamos lá no 610? Aí você olha, pô, o 610 está longe pra caramba. Se ele for lá em cima, cara, é ponto que não acaba mais, tá? Então eu estou pensando nessa hipótese, tá? É lógico que eu sei que eu estou operando numa tendência contra uma tendência de baixa dos fractais grandes, tá? Só que aí eu vejo que comprador apareceu, ó, tá vendo? De novo, nesse candle vermelho aqui, ó, comprador venceu, tá? Ele eliminou os vendedores, olha o que ele fez, ó. Tá vendo o pavio na parte de baixo? Então, quando acontece isso, é porque o comprador está forte e o vendedor está fraco. Se fosse pavio na parte de cima, aí o vendedor estaria forte, como foi nesse caso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá? Fala, putz, tá uma resistência danada aí, né? Resistência 7,2 e resistência 144. Vamos acompanhar para ver se vai executar minha ordem ali, ó. Executou minha ordem. Aí eu penso assim, cara, eu não quero testar hipóteses de perdas. Eu vou testar a hipótese de ganho. Então, se executou ali, e eu estou dizendo que o meu stop está abaixo do 17, então eu vou puxar ele um pouco mais para cima nesse candle aqui, porque eu sei que comprador apareceu aqui. Tá? E eu estou protegido, porque se ele vier para baixo e vier estopar, eu perco pouco. Mas se ele for lá para cima, vencendo esse alinhamento aqui, desses fractais aqui, para jogar o preço lá no 610, eu vou ganhar uma grana violenta. Então, o meu risco é desse tamanho aqui, tá? Ó, eu estou com um risco desse tamanho, tá? E o meu alvo tá lá em cima. Será que eu consigo colocar... Pera aí. Será que eu consigo colocar... Copiar, colar. Essa medida a gente faz de olho, tá? Com muita prática você consegue fazer de olho. O meu risco é desse tamanho, tá? Vou lá. Vai dar uns 5 para 1, mais ou menos, né? Não, vai dar 3,5, vai, vamos pensar assim. Caraca, isso é uma operação interessante, né? Isso é uma operação interessante, 3,5. Ah, é que Eu o vou primeiro é deixar. o risco, né? Okay. Que é O risco é aqui embaixo, tá? Porque eu tô com stop aqui, ó.
A minha execução não aconteceu aqui? Ela executou aqui, ó, acima do fractal 144. E aí eu vejo também o seguinte, né? Esse candle aqui, ó, ele é verde, mas ele é de indefinição. O tamanho do corpo do candle é igual ao tamanho da sombra em cima. Então o vendedor está aqui em cima e o comprador está aqui embaixo. Isso é um candle de indefinição. Tá? Então tem que me proteger nessa relação risco-retorno aí. Tá? Aí eu estou pensando assim, pô, se o preço ouvir o fractal 144 falar com ele para ir lá no 610, vai ser uma operação interessante. Tá? Putz, apareceu vendedor. Opa, legal, apareceu comprador. Estou protegido, tá indo pro alvo. Vamos ver o que ele vai fazer. Putz, cacetada, cara. Tava bom e ficou muito ruim. Olha o tamanho desse vendedor aí. O negócio tá difícil, né? Voltou E tudo, aí, né? eu não posso esquecer que tem todo esse vendedor aqui, ó, antes da abertura, né? Essa galera tava vendida. Tá? Assim, o vendedor vai tentar defender o preço dele. Putz, eu vou ser estopado. Ufa, quase. O comprador apareceu para me salvar. Puta, vendedor. Não acredito, cara. Nessa hora Opa! que ele deu uma batida para baixo, é a hora que o pessoal às vezes quer zerar a operação, né? Zera, mas tá errado, porque se você mede o fractal, você fala assim, cara, a probabilidade, né, de 3 para 1 aqui é interessante para mim. Aí eu olho o comportamento de preço e falo assim, cara, o meu risco é esse. Eu tenho que aceitar o risco ou não, depende de você. Tá? O certo é você deixar ele quieto ali, o stop, né? O stop tá lá. Não chegou no estopou, acabou a operação. Tá? É até uma coisa interessante, tá? Eu não sei como é que você está planejando aí fazer daqui para frente. Cara, estopou. Sai, levanta da cadeira, vai tomar uma água, respira um pouco, espera e volta depois. Dá uns 5 minutos de intervalo, porque o que acontece é que a nossa mente, a nossa cabeça, ela fica vendo a operação, fala assim, caraca, fui estopado, mas era para subir. Aí eu entro de novo, aí tomo stop de novo. Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Espera aí que eu vou... Tem alguém aqui querendo entrar, não sei quem é. Espera aí. Opa, teu pai aí. Fala, garotinho! O negócio tá Fala, pegando... Marcão! Beleza? Fala aí, pai, beleza? Tudo bem, meu filho? Acabei de almoçar agora, demorou um pouco aqui, tá uma fila. Tu tá Vocês no estão... carro? Eu tô dentro do carro, né? Pô, cara, você tá descumprindo as leis de trânsito. Para com isso. Não, mas eu tô dentro do estacionamento, Ah, bom, que susto. Pensei que você tava andando com o carro, pô. E aí, como é que tá aí, Marcão? Estamos aprendendo aqui um monte de coisa, né? Estou ensinando aqui uns detalhes operacionais, baseado no que a gente já sabe. E depois eu vou subir esse vídeo, vai ficar gravado, aí você pode assistir o início depois, porque essa explicação inicial agora já foi, né? Sim, eu sei. Tá bom? É que eu encontrei o Marquito, cara. Nunca encontrei no restaurante. Aí fiquei Ah, conversando um pouco com ele aí. não, legal, legal. Então eu vou dar sequência aqui para a gente poder aproveitar o tempo, né? E aí você vai acompanhando se você quiser, mas depois vai ficar gravado, aí você pode ver depois, tá bom? Tá legal. Um abração, cara. Eu vou continuar aqui, qualquer coisa você pode perguntar, tá? Tá Bom, bom. aqui é o seguinte, a gente já viu que não estopou, tá? E apareceu um candle comprador muito bom e foi lá na 305, tá vendo? Ele foi lá na 305. Aí eu penso o seguinte, cara, se o meu risco era esse tamanho aqui, e já apareceu esses compradores todos, e chegou na 305, o vendedor veio atuar, eu não preciso mais correr todo esse risco. Eu sei que o comprador está nessa região e eu vou subir o meu stop para esse ponto aqui, ó, do último vendedor que foi vencido. Aí o que eu faço? Eu reduzo o meu risco, tá? Porque eu já sei que o comprador naquela região está atuando, tá? Eu reduzo o meu risco, tá? Só que existe uma consideração. Eu posso ser estopado, só que com um risco menor, tá? Mas
se eu reduzo o meu risco, a operação ficou melhor para mim. Tá? Então eu vou dar sequência. Tá? Vamos lá. Puta, que maravilha, cara. Entrou muito comprador. Agora ficou ótimo, não ficou bom, não. Ficou excelente. Continua comprador. Puta, vendedor. Tava bom. E assim, não é um vendedor qualquer, né? É um vendedor considerável porque eliminou praticamente os 2 últimos candles compradores. Só que está acontecendo uma coisa interessante aqui embaixo nos fractais. Eu não posso deixar de olhar os fractais e ficar olhando os candles. Tá? Eu não posso ficar olhando os candles porque o candle é louco. Eu tenho que olhar os fractais, que é um cara coerente. Tá vendo aqui, ó, esse ponto aqui onde os fractais estão todos próximos? Sim. Então, se eles se alinharem aqui, vai acontecer o que a gente chama de leque 144. Tá? Se o 17 ficar acima do 34, o 34 ficar acima do 72, 72 acima do 144, que eles estão muito juntos e para fazer isso é só um estalo de dedos, assim, cara, vai dar um leque 144 aí, é para subir mesmo lá no 610, tá? Eu vou deixar esse vendedor aí atuar, mas vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai voltar lá para me estopar com um risco menor? Puta que pancada, hein? Cacetada, os caras vieram forte. Chegou no 305, os caras falaram, volta lá no 72, tá? Foi isso que aconteceu. Nossa, vendedor entrou com tudo. Agora arregaçou. Agora segurou mesmo, tá? Agora segurou muito. Olha o tamanho desse comprador, tá? Ah, meu chapa, meu stop já vai sair daqui, ó. Eu vou reduzir o meu risco para baixo do ponto de abertura. Meu risco ficou menos da metade do risco anterior. E o meu alvo está 3 vezes mais distante do risco inicial. Olha só o potencial dessa operação. Cacetada, varou o gráfico, eu vou ter que puxar para baixo. Olha o tamanho do candle. Nossa senhora. Olha o tamanho do candle. Cara, é muito comprador. Ele assim, cara, 210, né? Depois de um candle desse, não é para voltar. Já passou o fechamento anterior. A partir daqui, ele já está positivo no dia. Fala assim, cara, acabou meu risco. Ó. Eu trago meu stop para cá, ó, para a posição do leque. Olha o leque aqui, ó. Tá vendo o leque aberto? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo o leque alinhado, ó? 17 já está acima, né? 34, 72, 144, tudo alinhado. Leque, acabou o meu risco. Agora eu estou numa operação sem risco. Tá? Isso é uma tranquilidade impressionante. Olha o tamanho desse candle. Mas aí tem um detalhe, né? Será que eu já estou satisfeito porque já teve um ganho considerável? Se eu quiser, eu posso até encerrar a operação. Mas se ele for no 610, o meu ganho vai ser muito maior. Então, assim, tecnicamente, ele ainda teria um chãozinho para andar. Tá vendo aqui os quadradinhos? Ele ainda teria um chãozinho para andar. Não pode aparecer vendedor aí agora. Tá? Apareceu o vendedor, sabe o que eu faço? Apareceu o vendedor, não apareceu? Apareceu. Apesar de ser candle de indefinição, apareceu o vendedor. Aí eu faço assim, cara, não é para devolver tudo isso. Não pode devolver tudo isso. Eu vou pegar o meu stop e vou trazer para cá. Ó. Eu já estou com lucro de tudo isso. Porque se devolver, já deu mais de 3 para 1, né? Lembra que era 3,5? Já chegou lá no topo do quadradinho, tá vendo? Ó, o topo do quadradinho está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Lembra do 3 para 1? Chegou lá. Tá? E era 3,5 para 1. Então isso é muita grana no bolso. Tá? Lembra do valor do contrato? 23 mil, cacetada? É muita grana no bolso. Não é para devolver. Isso se chama atitude de perdedor duro. Eu não deixo acontecer a perda. Eu protejo a minha operação. Isso a gente chama de perdedor duro. Tá? Porque eu sei interpretar o comportamento de preço
e sei atuar de forma correta. Então, assim, primeiro, o risco era pequeno. Segundo, o risco ficou menor. Terceiro, saí do risco. Quarto, já estou com ganho garantido. Tá? Opa. Conexão de internet instável. Vocês estão conseguindo me ver bem aí? Não, só tá vendo o Marco e o desenho dos touros. Agora eu tô vendo. Agora você. Mas Tá? a tela é de boa. Deu uma falha aqui de internet. Eu não sei por quê. Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo. Agora deu uma travadinha assim, mas dá pra entender de boa. Deixa eu fechar aqui as janelas, porque eu estou com muita coisa aberta aqui. Pode ser que seja isso. Fecha esse cara. Deixa eu ver se é ele. Eu acho que era ele. Tem um cara aqui consumindo banda aqui. Melhorou? Tô ouvindo. Melhorou Tá. sim. Mas e a imagem? A imagem tá boa? Tá boa. Tá, melhorou já. Tá, então assim, você concorda que eu saí do risco e agora já estou com ganho garantido? Sim. Tá? Aí fala assim, pá, se chegar lá no 610, ótimo, mas se não chegar eu vou sair com esse lucro aqui, tá? Vamos pro próximo candle. Vendedor apareceu. Vendedor pequeno, perto desses compradores todos, né? Vendedor pequeno. Vendedor de novo. Pou, sair da operação. Tá? Então deu mesmo aquele 3,5 para 1. Tá? Agora, se fosse lá no 610, a coisa seria muito melhor. Mas eu saí da operação, estou tranquilo, coloquei um dinheiro em caixa e vou ver agora assim, será que eu continuo operando isso aqui ou vou fazer outra coisa? Eu posso fazer também outra coisa, né? Posso ir para a praia, posso ir para academia, né? Posso sair com o meu cachorro, ou então eu vejo se vai dar mais alguma operação. O alinhamento do leque aconteceu, o cara chegou no alvo e eu saí da operação, tá? Poderia ter saído aqui nesse vendedor? Poderia. Eu diria que não, porque a gente não sabe se ele vai cair. Ele só apareceu alguns vendedores. Exatamente. Você não sabe o que ele vai fazer, tá? Ele pode fazer isso aqui, ó. Depois desse candle, poderia não aparecer um comprador, um vendedor, e aparecer um comprador assim, ó, desse tamanho aqui, assim, ó. Você não sabe, entendeu? O preço poderia estar só descansando ali, né? Isso, exatamente, tá? Poderia ter acontecido exatamente isso aí que a gente está vendo na tela. Aparece um comprador desse tamanho aí, ó. Olha o tamanho do teu lucro, ó. Tá? Por quê? Porque o alvo era lá, tá? Então, assim, não dá para saber, né, antes. Então, uma coisa que eu tenho que me acostumar é eu não vou operar o futuro. Eu opero o que eu estou vendo. Ó, comprador. Meu stop está seguro já naquele ponto ali, porque o comprador foi muito grande, né? Esse cara aqui foi muito grande, tá? Aí eu tô seguro, ó. Tô seguro, mas e se aparecer um candle verde daquele tamanho ali, ó? O meu lucro vai ser maior. Eu não sei. Eu não opero o futuro, tá? Depois que ele tá feito, você acha, tá, eu saí no lugar certo. Ah, mas eu poderia ter ganho um pouco mais. Cara, você não sabe se ele vai te dar mais ou se ele vai te dar menos. Você nunca sabe, tá? Você tem que estar protegido. A linha do stop aí que você colocou aí para baixo dessa linha branca, que é o alvo, né? Isso. Você poderia colocar ela um pouco mais para cima. Mas você não sabe. Você não sabe. Ó, vou fazer o seguinte. Eu queria sair da operação, mas com um pouquinho mais de lucro. Ó, vou sair aqui, ó. Vou voltar ao que estava antes, tá bom? Vou voltar ao que estava antes. Ó, o stop estava aqui, ó. Entendeu? O stop estava aqui. Ele já estava me dando um stop menor do que o início da operação, tá? Entendi. Aí apareceu o comprador, falou, opa, ficou lindo. Aí eu pensei, pô, esse comprador é muito grande e eu vou tirar o risco da operação. Eu não vou ter mais risco na operação. Vou trazer o meu stop para cá, ó. Sair do risco. Não tenho mais risco na operação, tá? Se ele voltar e me estopar, eu vou sair no 0 a 0, que a gente chama.
0 a 0 também é uma operação correta, porque eu saí do risco da operação, entendeu? Sim. Então agora ele faz isso, ó. Pum, pum, fala assim, cara, tá lindo isso aí, né? Tá lindo. Eu já tô com um lucro considerável. Se aparecer vendedor, eu vou me proteger. Pum, apareceu o vendedor. Aí eu pego o meu stop, ó, e coloco aqui. E Tá? esses candles aí é de quanto tempo? 4 minutos. Ah, 4 minutos. 4 minutos para cada um, tá? É o pregão, né? É o negócio É, rolando ao vivo. Você o negócio tem que andando. acompanhar os candles mais curtos. É, o negócio andando. Olha só, eu vou mostrar aqui, ó. Vou correr lá para a ponta, ó. O negócio está negociando, ó. Olha lá onde ele está. Está negociando agora. É que a gente está fazendo o estudo, né? Entendi. Tá? Ó, voltando aqui. Tá legal? Saí da minha operação, vou dar uma respirada, tá? Vou tomar uma água, vou dar um tempo e vou ver o que o mercado está mostrando, tá? Não existe isso aqui. É por isso que quando você está no hot ao vivo, você tem que estar presente olhando a cada 4 minutos o negócio. Não, depende do que você está fazendo. Eu estou mostrando aqui só o estudo do alinhamento dos fractais. Depende do que você está fazendo. Se eu estou operando num tempo maior, o meu gráfico é diário. Ó, eu venho aqui, ó. É um dia. Tá? Meu gráfico é diário, ó. É um dia. Esse dia aqui, ó. Ó o candle. Tá vendo o candle se formando? Ah, mas eu quero ver o que aconteceu nos 60 minutos. Ó os 60 minutos. Tá vendo? Candle lá mexendo. Eu estou mostrando um gráfico de 4 minutos, pode ser de 5 minutos também. É porque a gente está estudando o alinhamento dos fractais, tá? Como é tudo φ ao cubo, eu coloco no 4 minutos, porque 4 é φ ao cubo. Tá? Então tá rolando o pregão agora. Ó, aí, como eu saí da operação, eu saí aqui, ó. Opa, eu fiz alguma besteira aqui, peraí. Peraí. Pum, saí da minha operação, fui tomar uma água, vou ver como que o mercado vai se comportar, mas eu já sei que está acontecendo uma coisa interessante aí, né? A coisa interessante é o seguinte, já houve o leque 144, nesse ponto aqui, ó. Tá? Aqui nesse ponto já houve o leque 144. Tá? Aqui é o leque 144. Então ele vai para o 610, mas quando? Não sei, pode não ser hoje. Tá? Então saí da minha operação. Essa operação aqui que a gente tinha de entrada já executamos, não existe mais. Agora eu vou me concentrar nos leques, tá? Será que o preço vai voltar para conseguir alinhar o 305 por baixo do 144? É muito difícil acontecer isso, porque tem que voltar muito, tá? Aí vamos para o próximo candle. Voltou mais. Voltou comprador, mas o vendedor venceu, porque olha só esse candle como é. Tá? O vendedor venceu, né? Ficou um pavio na parte de cima, estava subindo e os vendedores mandaram descer. Tá? Comprador apareceu de novo, tentando vencer esses vendedores aí. Aí são 5 candles vendedores, né? Já acima do leque. E aí eu vejo o seguinte, quem foi que segurou essa descida atual do preço? O último candle. Não. O 17? O 17 segurou. Entendeu? O fractal 17 segurou essa descida atual do preço. Tá? Fala assim, opa, legal. Então o 17 passa a ser suporte mesmo. O preço não perdendo o 17, ele está garantido na subida. Tá? Aí eu posso pensar assim. Existe uma possibilidade
de eu executar uma compra acima do fechamento anterior, porque essa linha branca aqui, lembra que era o fechamento anterior? Vou aumentar a grossura dela. O que significa essa linha branca? A partir desse ponto, o ativo está positivo no dia. Se eu executar uma compra aqui, existe a probabilidade dele chegar lá no 610, lembra? Eu estava vendo já isso antes. Se eu executar uma compra aqui, eu não posso perder o 17. Então, meu stop vai ficar aqui. Isso aí seria a minha segunda operação no dia. Se ele chegar lá no 610, quanto é o ganho em relação a esse risco? É mais de 3 vezes ou no máximo, quer dizer, no mínimo 3 vezes? Sim. Não, não é. Não é. Ó, Não. não é. Ó, eu meço isso aqui, ó. Tá? Eu meço isso aqui. A gente tem que aprender a fazer essa análise batendo o olho, tá? Ó, vou copiar e vou colar. 1. Copiar e colar. 2. 2 para 1. Será que vale a pena? 2 para 1 vale a pena? O ideal é 3, né? O ideal é 3. Mas vamos fazer para ver se dá certo? Vamos fazer, assim, a gente sabe que é 2 para 1. Tá, 2 para 1. Eu vou ganhar alguma coisinha. Eu já estou com um ganho hoje, né? Será que se eu consigo colocar mais alguma coisa para dentro na carteira? Né? Eu vou botar dinheiro em conta quando eu faço isso aqui, tá? Não executou. Opa, executou. O stop está aqui, tá? Executou e executou com um comprador lindo, né? Olha esse candle. Só comprador. Executou e executou lindo. Assim, caraca, eu acho que eu vou botar mais uma graninha no bolso. Puta que pariu. Apareceu o vendedor. E agora? Ai, meu Deus do céu. Ai, agora eu vou estopar. Começa a aparecer a tremedeira, né? Porque aí acontece aquela coisa na mente da gente. Putz, eu tinha um ganho e agora eu estou no prejuízo. E será que ele vai destruir todo esse ganho que eu tive desse candle verde aqui, ó? Ele vai destruir isso aqui, ó. Porra, sacanagem, hein? Puta, vai estopar. Não. Ufa. Sabe essas coisas que acontecem? Esse é o problema de operar baseado na emoção, né? Mas aí o que eu estou vendo de novo é assim. O fractal 17 segurou, lembra? Ele segurou de novo. O fractal 17 segurou de novo. A probabilidade é realmente dele chegar lá no 610. Puta, que lindo! Maravilha, já estou acima do preço de fechamento. O ativo está no positivo no dia. Eu já estou bem acima do meu preço de entrada. Venceu os vendedores malignos que estavam aqui, ó, esses vendedores aqui, para tentar testar o 17. Lindo, maravilhoso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair do risco da operação. Eu vou trazer o meu stop para cá, ó. Eu diminuo o meu risco. Agora eu tenho um 3 para 1. Tá? Agora eu tenho um 3 para 1. Deixa andar. Tá? Puta, apareceu o vendedor. Caraca. Tá, eu tô com risco pequeno. Meu risco está bem pequeno agora. Vamos ver. Lindo. Adorei. Foi para cima. Não é mais para voltar. Atenção, não é mais para voltar. Pega o seu stop e põe 5 pontos acima do ponto de entrada. Sair do risco da operação. Acabou o risco. Pô! Sacou como é que opera? Sair da operação. Ah, mas espera aí. Sair da operação? Mas e se ele ultrapassar o 610? Essa é uma alternativa. Você sabe que o alvo é aqui. Você pode esperar para ver como que ele chega no alvo. Tá? Porque aí é o seguinte, se eu já saí do risco e ele chegou no alvo,
eu tenho duas alternativas. Ou eu trago o meu stop já para o ganho garantido, aqui, já é um ganho garantido. Ou então eu espero, porque ele já chegou no alvo, eu espero para ver se ele vai sair rasgando o 610 e vai embora, porque aí ele vai me dar mais dinheiro ainda. Opa, apareceu o vendedor. O que eu vou fazer? Ele rasgou, me deu mais dinheiro. O que eu vou fazer? Apareceu o vendedor, não apareceu? Proteger o lucro. Pega o lucro e põe aqui assim, ó. Não é para sair. Tudo que eu já tinha previsto, eu vou receber agora. Se esse vendedor realmente atuar. Deu para entender como é que opera? Sim. Então, agora chegamos no momento atual. E aí eu estou com 2 lucros garantidos no bolso. É assim que se opera. E vou te falar, isso é extremamente difícil. Você tem que treinar isso, treinar, tá? Agora eu vou fazer um cálculo aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês quanto que a gente ganhou, beleza? Nessa segunda operação, né, nós ganhamos aqui, ó. Opa, tô aqui, né? Tô ganhando 486 pontos, tá? Vamos ver se os vendedores vão atuar. Tô ganhando 486 pontos em aproximadamente 1 hora, tá? E antes eu já tinha ganho esse cara aqui, ó. Antes eu já tinha ganho. A gente entrou abaixo da abertura ou acima da abertura? Agora não lembro mais, hein? Cacetada. Ferrou. Pera aí. Foi aqui. Tá? Nosso stop estava aqui. Nós entramos aqui. Deixa eu achatar o gráfico. Nossa saída foi no segundo vendedor. Aqui foram vou colocar 650 pontos, tá? Então, puxar o cálculo aqui para vocês. Aí é o seguinte, isso não é ação, né, de empresa, isso é um derivativo, é só um exemplo de como que lê os fractais, tá? 480 mais 650. Tá legal? 1.130 pontos. Ele se movimenta em pontos, de 5 em 5 pontos. Tá? 1.130 pontos é extremamente difícil de conseguir ganhar. Mas como a gente operou pelo Ficube, não pareceu tão difícil. Tá? Esse cara, ele paga 20 centavos por ponto. Com um contrato, você ganhou R$ 226 em aproximadamente 2 horas. Muito bom. Tá? Agora, existia o risco da perda, mas a perda era pequena perto do ganho potencial, tá? É assim que funciona o mercado. Isso pode acontecer com ações. E outra coisa, ainda não saiu da operação, né? Olha lá, ó, tá aparecendo comprador. Tá? Será que o comprador vai explodir isso aí? Tô seguro, tô com ganho garantido e ainda pode dar mais um pouco. Se ele estourar esses vendedores aí. O 610 está segurando, né? Agora é aquela história. Existe alinhamento aqui? Não sei, vamos voltar lá para baixo. E eu penso assim, putz, o 305 está quase entrando abaixo do 144. Se isso acontecer, vai dar o leque 305. O alvo do leque 305 está onde? Olha o gigante ali, ó. Olha onde pode chegar essa operação. Tá? Só que tem um detalhe. Hoje é sexta-feira e a parte da tarde eu acho difícil ele chegar lá. Provavelmente isso vai ser para a próxima semana. Tá? Mas o alvo é ali. Que tranquilo? às 5 já fecha, né? Oi? Às 5 horas já fecha o mercado, né? Mas é sexta-feira à tarde, né? Os caras que já fizeram aquela operação de manhã já foram embora. O cara botou o dinheiro no bolso e foi embora, pô. Entendeu? Entendi. Então, assim, começa a diminuir a liquidez.
né? Não tem quase ninguém participando, né? Começa a diminuir a liquidez. Mas o alvo é lá. Ó, o potencial é sair daqui e chegar lá no gigante. Por quê? Porque vai dar o alinhamento do 305 lá embaixo. O alvo está longe, hein? O alvo está bem longe. Tá? Ele teria que fazer... Deixa eu achatar o gráfico aqui. E qual que é esse ativo aí, Marcão? É o índice futuro. Ó, ele teria que fazer hoje à tarde, sem liquidez, 1.500 pontos. Isso é praticamente impossível. Tá? É praticamente impossível de acontecer isso. Então, assim, acabou o dia, né? Acabou o dia. Essa que é a verdade. Por quê? Porque é sexta-feira à tarde. Beleza? Beleza. Beleza. É isso aí. É assim que a gente opera, tá? E isso você pode fazer com ações, pode fazer com esses derivativos aí que a gente tem. E pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Eu posso negociar ouro, prata, posso negociar petróleo, posso negociar milho. Agora, quando a gente está falando de ações de empresa, a gente tem uma coisa assim mais real, né? Porque é o mercado primário, né, que a gente chama. É ali que acontecem as coisas. Entendeu? O derivativo não... As commodities é caro também, né? Eu lembro que você mostrou do boi. Commodity é bem cara, tá? Commodity é bem cara. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse é o pregão ao vivo, né? É assim que a gente opera. E dá para ver a diferença de você ter uma ferramenta profissional na mão, né? Então, assim, quer abrir uma conta? Abre na XP com o Giovanni, conversa com ele, diz que é meu aluno e você vai ter essa ferramenta profissional por um preço muito baixo. E se você vier a operar derivativo no futuro, você não vai ter custo operacional da plataforma, tá? É um custo zerado. Mas assim, eu não aconselho começar com esse cara. Esse cara é muito perigoso, né? Para quem está estudando. Muito volátil, né? Muito volátil. Mas assim, como ele se movimenta muito, você aprende mais com ele. Então, se você tiver no simulador, como a gente está aqui, né? Você vem aqui, coloca no simulador e você opera tranquilo, estudando tudo que você tem que estudar com ele, porque ele se movimenta muito, né? Tá bom? Beleza. É isso aí. Isso aí, Aí, valeu pela aula, Marco. Muito bom. Valeu. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom. Agora é estudar, né? Até o próximo pregão ao vivo. Até o próximo. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau. Falou, Marcão. Um abraço, compadre. Um abraço, cara.